sobre a abordagem centrada na pessoa, e eu ia passar um pouquinho sobre a biografia de Carl Rogers, que é o desenvolvedor dessa abordagem. Carl Rogers nasceu no dia 8 de janeiro de 1902 em Ocean Park, nos arredores de Chicago. Os pais de Rogers vinham de uma cultura protestante ortodoxa. Ambos tinham formação universitária e estimulavam uma atmosfera intelectual na família. Roger era uma criança solitária que lia muito e acreditava que o seu irmão mais velho era o preferido dos pais. Aos 12 anos, Rogers e sua família mudam-se para uma fazenda onde há terra suficiente para iniciar uma atividade agrícola. Em consequência dessa atividade, Roger matricula-se em 1919 no curso de agronomia da Universidade de Wisconsin. Após se casar com sua namorada de infância, Ellen Elliott, em 1924, matriculou-se no Seminário da União Teológica em Nova York, no estudo sistemático da clínica psicológica. Baseado na psicologia humanista de seu contemporâneo Abraham Maslow, que iremos falar daqui a pouquinho, e não contente com as posições reducionistas, mecanicistas e diretivistas da psicanálise e do behaviorismo, Roger funda sua abordagem a uma recusa em identificar a pessoa em terapia como paciente ou doente, como traziam as duas primeiras na época, e aponta a importância da relação da pessoa e do terapeuta, que são iguais e não possuem posição de hierarquia. Pode passar, cadê o número? Aqui tem uma diz: quando olho para trás, compreendo que meu interesse pela entrevista na terapia certamente surgiu da minha solidão inicial. Ali estava o meio socialmente aceito de se aproximar de indivíduos, matando assim um pouco da fome que sentia. Como eu falei, como ele era uma criança muito só, isso refletiu muito. E a terapia, o interesse pela entrevista na terapia fez com que ele se relacionasse, se aproximasse dos indivíduos, matando assim a fome que ele sentia. E aqui mais um pensamento que eu achei bastante legal, que fala sobre a vida plena. A vida plena é um processo, não um estado de ser. Para aproveitar a vida é preciso ser totalmente aberto a experiências, viver o momento presente, confiar em si mesmo, assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, tratar a si e aos outros com consideração positiva e condicional, que a gente também irá falar mais pra frente, que faz parte dos conceitos dessa abordagem. Ao contrário de um labirinto, que possui apenas uma rota de saída possível, a vida está repleta de possibilidades, segundo Rogers, e oferece rotas diversas, mas as pessoas em geral não podem ou não querem enxergá-las. Para gozar da vida plena, devemos nos manter flexíveis e abertos ao que a vida nos traz, vivendo intensamente, momento a momento. E aqui está mais ou menos ilustrado, ao contrário de um labirinto, que aqui possui várias rotas, diversas rotas, e devemos ser flexíveis, o que a vida nos traz. Se não conseguimos por ali, por que não tentar por aqui? Por que ela estava falando? Roger faleceu em La Jolla, na Califórnia, no dia 4 de fevereiro de 1987, após uma fratura de colo de ferro. Mas o ser humano possui um importante valor. Por mais que o rotulem e o avaliem, ele continua sendo, acima de tudo, aplausos, se possível, pessoal. Tá bom? E essa pessoa é muito importante nessa noite. Oi, gente! Sou eu, Carl Roger. Tudo bem? Boa noite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Eu vim especialmente para esse evento. E assim, primeira coisa é que eu sou muito conhecido pela abordagem da psicoterapia chamada abordagem centrada na pessoa. E o que acontece? Eu também elaborei uma teoria da personalidade com base no fator motivacional. É muito parecido com a autorrealização de massa. Porém, a diferença entre nós é que o resultado da minha aplicação está ligado aos meus pacientes no centro de aconselhamento da universidade. Mas assim, falando sobre a abordagem centrada na pessoa, eu queria abordar com vocês algumas questões que eu considero fundamental. A primeira delas é a responsabilidade
pela melhora de uma pessoa está nela e não no terapeuta. Eu acredito que as pessoas são capazes, consciente e racionalmente, de mudar os seus próprios pensamentos e até mesmo comportamentos, a exemplo de algo indesejável para algo desejável. Eu não acredito que uma pessoa seja permanentemente reprimida por forças do inconsciente ou por experiências de infância. Na verdade, eu acredito que a personalidade ela é moldada pelo presente e pela forma ou maneira que o indivíduo encara e vê a circunstância. Eu costumo dizer uma frase, e ela é a seguinte: a vida plena, ela é um processo e não um estado de ser. Então, com base nisso, existem 5 questões que eu acredito ser fundamentais para se viver uma boa vida, para se viver a vida. A primeira dela que eu posso dizer aqui para você é a seguinte: é preciso ser totalmente aberto a experiências. É a primeira. A segunda dela, você precisa viver o momento presente, tal como esse aqui que estamos vivendo. A terceira, você precisa confiar em si mesmo, ter confiança e convicção daquilo que você é. A quarta, você precisa assumir responsabilidade pelas suas próprias atitudes. E a quinta, que você precisa tratar a si e aos outros com consideração positiva e incondicional. Mas o que é isso? Isso que dá essa tal de evolução, a gente corta o rabo, ensina a falar, aí fica assim. Carlos Rogério, meu filho, você não está vendo que tem uma fila de gente de preto querendo falar? Carlos Rogério não, gente, pelo amor de Deus, não é Carlos Rogério, é Carl Roger, gente. É Carl Roger, tá vendo? Não é difícil decorar meu nome. Carl Roger. Valeu, vamos lá, todo mundo junto? Carl Roger! Carl Roger! Valeu. Por que você fica toda hora repetindo? Carl Roger! Carl Roger! Não, é simples. É para não errarem meu nome na V2. Você não viu o que fizeram com o prova dos fundos? Daqui a pouco só vai faltar pedir exame de DNA para saber se ele é o pai da psicologia como ciência e tal. E aí, gente, o cara surtou. Só porque a abordagem é centrada na pessoa, a pessoa se empolgou. Esse aí nem Freud explica. Socorro, Lacan! Freud, Lacan. Tô fora disso, criatura. Sai pra lá. O que você tem contra Freud? O que Lacan te fez? Olha a ignorância. Cara, o cara só estudava pessoas perturbadas e presas a eventos do passado. E aí tá aqui a minha pergunta: aonde ficam as considerações, as questões positivas do homem? Tá bom. Eu é que tô fora, não quero ser governado pelo meu inconsciente. E tô bem consciente disso. Tá bom, o senhor sabe tudo. Mas você poderia ter um pouco de compreensão empática e se colocar no lugar da galera aqui de preto que ainda quer falar? Não, tudo bem, tranquilo. Eu vou deixar vocês falarem, tá, gente? Fica tranquilo. Mas na verdade eu estou sendo congruente comigo mesmo. Afinal de contas, a abordagem é centrada, ó, na pessoa, tá? Sabe que eu não estou gostando desse seu comportamento? O pessoal está esperando para falar. Isso não é óbvio para você? Para mim é elementar, meu caro Watson. Ai, vocês estão vendo como é que ela gosta de provocar, né? Comportamento, o Watson, é tudo coisa para ficar me irritando, entendeu? E o que foi dessa vez, seu sensibilidade? Não, tranquilo. Meu nobre colega, o Watson. Mas, na verdade, para ele, o homem fica reduzido a status de máquina, animal. Acaba sendo uma abordagem limitada na natureza. Não leva em consideração os pensamentos, até mesmo os sentimentos do homem e o seu potencial. Máquina? Animal? Tipo, estímulo, resposta, estímulo, resposta. Não, gostei. Estímulo. Eu vou comer. Salivou, Carlos Rogério? Vamos parar de palhaçada e vamos sair? Porque desse jeito nós não vamos ter aceitação positiva incondicional do grupo. Nós não vamos aceitar calorosamente cada momento dessa nossa experiência. Tá bom? Ah, mas eu queria tanto falar, gente. Tem tanta coisa que eu queria dizer pra vocês. Aceita que dói menos? Vambora! Valeu, pessoal. Também, ó. A gente tá falando um novo aí que fala demais, tal de João Luiz, aí a gente tem que falar mais rápido.
Rogério. Eu vou falar um pouco do contexto histórico. Durante o século XIX e início do século XX, muitos dos tratamentos baseavam-se na ideia de que as doenças mentais eram um mal patológico estável, que precisava ser curado. A conhecida teoria psicanalítica, por exemplo, definia as pessoas com problemas de saúde mental como neuróticos. As doenças mentais possuem uma imagem negativa, e a maioria das abordagens e teorias psicológicas ofereciam definições escritas, explicações bem estruturadas das causas por trás dos distúrbios mentais e dos métodos de cura pré-estabelecidos. O psicólogo americano Carl Rogers adotou uma abordagem muito mais esotérica da questão de saúde mental, e com isso provocou uma ampliação definitiva dos métodos da psicoterapia. Carl achava que as filosofias correntes eram estruturadas e rígidas demais para dar conta de algo tão dinâmico quanto a experiência humana, e que a humanidade é diversificada demais para se encaixar em categorias limitadas. A filosofia de Rogers foi o fundamento de uma nova abordagem, conhecida como psicologia humanista, fundada por ele na década de 1950, juntamente com Abraham Maslow e Howard Marks. Ancorava-se numa imagem positiva da humanidade que a considerava basicamente saudável, capaz de crescer e de atingir seu potencial. Essa abordagem divergia das outras principais terapias psicológicas da época, psicanálise e behaviorismo, ambas focadas na patologia do indivíduo e em como curá-la. Rogers, de início, definiu sua abordagem como centrada no cliente, expressão que depois mudou para centrada na pessoa, e que desde então teve enorme influência sobre áreas como educação, criação de filhos, negócios e outras, além da prática clínica. Na terapia centrada na pessoa, descrita por ele como não diretiva, o terapeuta desempenha o papel de facilitador, que ajuda. Rogers descreveu o processo como solidário e não restaurador. O cliente não deve passar a depender do apoio do terapeuta, mas sim aprender a ter mais autoconfiança para se tornar independente e viver a vida plena. Aí você vai explicar. Agora eu vou acabar de completar o que ela está falando. É a tendência atualizante e não diretiva. Pode ser. A noção de tendência atualizante é, para Roger, o postulado fundamental da abordagem centrada na pessoa, à medida que conduz não só à satisfação das necessidades básicas do organismo, como também as mais complexas. A tendência atualizante permite, por outro lado, a confirmação do self, que a nossa colega vai explicar mais à frente. E, por outro lado, a preservação do organismo, facultando, assim, a consonância entre a experiência vivida e sua simbolização. Nessa perspectiva, sempre que essa consonância não se verifique, a pessoa pode entrar numa espécie de incongruência consigo mesma, gerando uma desorganização entre a experiência real e a simbólica, o que leva a um comportamento desajustado, os quais, por sua vez, afetam a personalidade. A tendência atualizante é o pilar da teoria rogeriana, tendo em vista que sua proposta prioriza a capacidade que o cliente tem de auto-atualizar suas potencialidades e de ser autêntico como suas próprias escolhas e decisões. No que tange ao conceito de não diretividade, pode-se considerar esse como o primeiro postulado da teoria de Roger, que logo evoluiu para a abordagem centrada na pessoa. A definição de não diretividade passa, segundo Roger, pelo acreditar que o indivíduo tem dentro de si amplos recursos para autocompreensão, para alterar seu autoconceito, suas atitudes e seu comportamento autodirigido. Nesse sentido, a não diretividade pode ser entendida como uma forte subscrição do conceito de tendência atualizante, na medida em que
é uma confiança de que o cliente pode tomar as rédeas se guiado pelo técnico. E a confiança de que o cliente pode assimilar insensais, é isso? Se lhe for inicialmente dado pelo técnico, pode fazer as suas escolhas. Agora a nossa amiga vai explicar sobre o céu. Vamos tirar uma selfie? Vamos, gente. Vamos. Opa, vamos lá. Calma aí. Olha aí, tá só aqui, vai cá. Ao contrário da visão que a gente tem hoje em dia, que a selfie vem aquela coisa de selfie, vem aquela coisa imediata de dizer, selfie é uma fotografia, vamos congelar um momento, vamos registrar um momento. Pra cá é uma coisa diferente. Para cá, Roger, que propôs uma psicoterapia numa perspectiva centrada no cliente, a selfie não é uma entidade estável e imutável. Ou seja, para ele, a selfie é um processo constante e não pode ser comparada a uma fotografia que apenas congela o momento. Roger queria que o indivíduo entrasse em contato com sua identidade, iniciando assim o autoconhecimento de forma contínua. Para Roger, o autoconhecimento só é viável quando se entra em contato com sua selfie, sem subterfúgios ou simulações. Entretanto, o problema reside nesse fator. O homem não consegue ser autêntico, ou como Roger definiria, congruente. Para ele, as pessoas congruentes são mais felizes, pois aliam o autoconhecimento, que sabem de si mesmas e se aceitam como são, com o discurso, o comportamento ou a experiência. Veja, por exemplo, as crianças, como são congruentes com o que pensam e falam. E também não se deve confundir aceitar-se como zona de conforto ou comodismo, ou expressar a sua natureza primitiva sem a mínima regra de civilização. Então, para Roger, o caminho é entrar em contato consigo, experienciar-se e abandonar a sua rigidez, de forma que suas escolhas não hajam incongruência entre os valores e bem-estar psíquicos, a fim de que seu contato com o céu seja de algo prazeroso e uma experiência com o seu eu. Bom, pelo que eu entendi, assim, o autoconceito que a pessoa tem de si mesma, baseado na experiência. Eu vou, assim, botar nas minhas palavras, é como se a pessoa se aceitar, no caso do indivíduo, se aceitar na medida com a experiência, tanto do passado, do presente. Self-ideal. A idealização de self real, como a pessoa se vê na realidade. As características: estar em fluxo contínuo, um conjunto de percepções referentes ao próprio indivíduo, o elemento regulador, orientador do comportamento e a estrutura básica da personalidade e do autoconhecimento. Bom, eu vou falar um pouco da biografia de Abraham Maslow. Todo homem deve ser o que pode ser. Pode começar, professor. Abraham Maslow nasceu em 1º de abril de 1908. Foi o mais velho de 7 irmãos, de uma família do Brooklyn, de Nova York. Seus pais eram imigrantes judeus que trocaram a Rússia pelos Estados Unidos para fugir da confusa situação política russa. Eles tinham grandes planos para Maslow e forçaram ele a estudar direito, um domínio paterno que durou até 1928 e acabou quando ele decidiu tomar as rédeas de sua vida e estudar psicologia. No mesmo ano, desobedeceu novamente os pais e casou-se com a sua prima, Bertha Gottman, com quem teria 2 filhos. Transferiu-se para a Universidade de Princeton, onde trabalhou sob a tutela de Harry Howell, psicólogo behaviorista, reconhecido pelo seu trabalho com primatas. Mais tarde, em 1935, na Universidade de Colômbia, Maslow encontrou um mentor na figura do psicanalista e antigo colega de Freud, Alfred Adler. Maslow morreu em 8 de junho de 1970, vítima de um ataque cardíaco quando passeava próximo à sua residência. Boa noite. Eu vou falar sobre a hierarquia das necessidades. A pesquisa de Maslow
concentrou-se na características pessoais que atenderam à necessidade de autorrealização considerada psicologicamente saudável. De acordo com um dos aspectos fundamentais das suas teorias, para atingir o estado mais desenvolvido de consciência e realizar todo o seu potencial, o indivíduo precisa descobrir qual é o seu verdadeiro propósito na vida e sair em busca dele. Maslow define esse estado máximo de ser como autorrealização. Ele criou um plano bem estruturado para explicar o trajeto da motivação humana, definindo os passos necessários para alcançarmos a autorrealização. A sua famosa hierarquia das necessidades, geralmente representada como uma pirâmide, dispõe na base as necessidades mais básicas e agrupa em camadas sobre ela as outras demandas essenciais a uma vida de realizações. A hierarquia de Maslow divide-se em duas seções distintas. Na base, deixa eu dar uma olhadinha. Na base estão os 4 estágios que constituem as necessidades motivadas por deficiências. Quer ver essa parte aqui? 1, 2, 3, 4, que é a autoestima, a confiança, respeito ao... Oi? Respeito aos outros, amor, afeto, física, material, moral, ar, água, comida. E todas precisam ser satisfeitas antes de as pessoas serem capazes de buscar a maior satisfação intelectual por meio das necessidades motivadas por crescimento, que é a moralidade, criatividade, superação, espontaneidade, a ausência de preconceitos e aceitação dos fatos. E, por fim, 2 necessidades que definem o objeto da vida e conduzem a uma intensa realização espiritual e psicológica, a autorrealização e a autotranscendência. A autorrealização é o desejo de autossatisfação e a autotranscendência é a necessidade de se superar e se conectar a algo maior como Deus, ou ajudar outros a alcançarem seu potenciais. De acordo com Maslow, cada um de nós tem também um propósito individual para o qual está singularmente talhado e parte de caminho para se realizar e se identificar e buscar esse propósito. Se alguém não está fazendo aquilo para o qual foi talhado na vida, não fará a menor diferença se todas as suas outras necessidades forem satisfeitas. Essas pessoas ficarão eternamente inquieta e insatisfeita. Cada um de nós precisa descobrir seu potencial e vivenciar experiências que lhe permitam exercê-lo. Boa noite. Eu vou ler uma pequena introdução dos temas abaixo que as meninas depois vão explicar cada item, tá? Que é a abordagem centrada na pessoa, que é considerada uma abordagem humanista, existencial e fenomenológica. Há aspectos significativos que correlacionam o pensamento do seu fundador, Carl Rogers, com alguns pressupostos da psicologia humanista e da filosofia existencialista. Mesmo que o seu trabalho não tenha sido orientado pela fenomenologia, percebe-se em sua obra desdobrada em várias fases a prática de uma atitude desta natureza. Rogers, ao tomar a experiência prática de vida como ponto de partida para formular sua teoria e método psicoterapêutico, ao incluir a subjetividade do terapeuta e do cientista, ao se interessar pela compreensão dos significados atribuídos pela própria pessoa, as suas vivências e pelos modos de experienciação dos mesmos. Rogers assume em seu modo de trabalho a prática de uma atitude humanista e fenomenológica. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Eu sei que vocês estão apresentando, a gente ainda tem um tempo para isso. Eu só vou usar o finalzinho da aula para dar uma notícia sobre a prova para vocês.
hoje particularmente, eu vim pra cá cedo, então assim, pra mim foi tranquilo. Mas eu dei aula anteriormente e eu recebi uma notícia de que está tendo um problema aqui nas redondezas. Então tem pessoas que precisam ir embora por causa do horário, né? Algumas já foram, a colega agora veio me passar uma lista de umas pessoas que precisam ir embora. Assim, hoje é o nosso último encontro antes da prova. Então assim, eu queria ver com você